Isso é o que importa, né? Você precisa ter uma aula com som, né? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, eu estou fazendo essa aula agora porque eu tenho preparado essa aula já tem algum tempo. Eu quero fazer a aula, né? Então, quem puder assistir nesse momento, não é uma aula específica para você, a princípio, assistir, mas quem puder assistir também, né? Helder, seja muito bem-vindo. Vinícius, seja muito bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Bom, vamos começar a respeito da importância dessa matéria. Primeira coisa. Por que, Tudão, quando você vai dar o direito ao crédito quanto ao ICMS dos estados, é tão importante essa matéria para a prova? Porque, primeiro, é um tema que, a princípio, cai com bastante regularidade. Talvez porque, desde o artigo 20 da Lei Candir até o artigo 31, você só fala de crédito do imposto, regimes de apuração, crédito do imposto, vedação ao crédito, estorno do crédito, transferência de crédito, anulação de crédito, crédito no ativo permanente, requisitos de validade do crédito. Então, tem muita informação na Lei Candir como normas gerais de compensação de tributos no nosso Brasil. Então, na verdade, a nossa lei geral fala muito de crédito. Então, esse tema é um tema forte. Eu falei que são 3 os temas que mais caem em prova na matéria de legislação tributária dos estados. Primeiro tema, sem ordem específica, base de cálculo, crédito do imposto, substituição tributária. Base de cálculo, crédito do imposto, por incrível que pareça, eles se equivalem em termos de questões. Tá bom? Então vamos começar. Eu quero atiçar o meu futuro agente tributário para ele poder perceber coisas importantes a respeito do crédito, que com elas fica mais fácil estudar a matéria. Então, já que eu já estou preocupado em sempre responder questões de prova, então vamos lá, vamos começar. Ó. Do lançamento e da compensação do imposto é o capítulo da Lei 7.014 que você está lendo comigo, né? Por que estudar o direito a crédito é importante? Então, estou falando isso para você não somente porque cai na prova, não é só por causa disso. Principalmente porque o direito ao crédito está relacionado a 2 situações aqui no nosso estado da Bahia. Ou o crédito é um crédito chamado de crédito presumido, que está relacionado diretamente a um benefício fiscal. Então você tem ali um benefício, um favor fiscal, um interesse fiscal sobre aquela situação. Então esse direito ao crédito ele acaba sendo muito importante, muito relevante, inclusive, para a prova. Por quê? Porque por ser um benefício fiscal, o que acontece? Ele, a princípio, precisa de convênio do CONFAS para poder ser concedido, ele não segue as normas gerais do jogo, ele não segue a não cumulatividade, pelo contrário, muitas vezes esse benefício fiscal ele vai contra a não cumulatividade, ele acumula. Então, a situação é excepcional, o benefício do crédito presumido ou crédito estímulo, como nós temos em outras regiões do país, como a Zona Franca de Manaus. Mas não é esse o principal crédito e nem é esse o carro-chefe da nossa matéria aqui para o nosso certame. O carro-chefe não é esse. Qual que é, Tudão? O carro-chefe para nós é justamente a situação relacionada ao que nós chamamos aí do ICMS, crédito do ICMS, na situação em especial, né, da não cumulatividade. Então, quando você vai lá na Constituição Federal e você começa a ver as normas gerais na Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 2º, a respeito do ICMS, já encabeça a história dizendo assim, ó, o ICMS será um tributo não cumulativo. Né? Então, a não cumulatividade é uma regra constitucional quanto ao nosso ICMS. E não é poderá ser, não é. Deverá. É um tributo não cumulativo. Então, não é uma faculdade ou imposto. E aí, o que acontece? Aí ele dá a dica. Né? Qual que é a dica? Se o imposto já foi cobrado anteriormente, veja, cobrado é a expressão que é utilizada na própria Constituição Federal e depois levada para a Lei Candir, ele vai dar direito a crédito para as operações seguintes. Então, o direito a crédito está relacionado a uma cobrança que foi feita anteriormente. Não necessariamente um pagamento feito anteriormente. É interessante que na área fiscal, a gente vê que os fiscais sempre pensam em pagamento. Não tem nada a ver com pagamento, é cobrança. Então, feita a cobrança anteriormente, nós vamos verificar aquela determinada situação quanto ao crédito do imposto. Tudo bem? Então, na realidade, toda vez que uma mercadoria entra num determinado contribuinte aqui na Bahia, entrou a mercadoria, o serviço foi tomado, ou seja, foi contratado, dá direito a crédito quanto ao ICMS que já foi cobrado na operação anterior. Esse crédito é chamado crédito relacionado à não cumulatividade. Esse é o carro-chefe para a nossa prova. Então eu volto lá para o nosso slide simples, mais objetivo, né?
o que é o crédito? É um direito que pode ser um direito relacionado à não cumulatividade, o direito do contribuinte relacionado à não cumulatividade, ou, efetivamente, pode ser uma situação dada por lei, tem nada a ver com a não cumulatividade, mas também se torna importante. Quais são os tipos de crédito aceitos na legislação da Bahia, do ICMS baiano? Os dois que eu falei para você. Quais são eles? Poder de concisão do meu aluno. Crédito relacionado à não cumulatividade, crédito presumido ou crédito financeiro ou crédito estímulo, que aí é um crédito benefício fiscal. A não cumulatividade tem nada a ver com benefício fiscal, é uma característica do ICMS. Mas esse outro crédito que eu estou falando já é diferente. Né? É um crédito para poder estimular uma determinada situação. Dá um exemplo desse crédito presumido, professor. Os créditos, por exemplo, que são dados aos exportadores aqui em todo o território nacional. São créditos, são manutenção de créditos, mesmo que as saídas sejam amparadas por não tributação, porque as saídas do exportador para o exterior são imunes ao ICMS. Seja de produto natural, produto semi-elaborado, produto industrializado, é tudo imune. Só que ele tem direito a crédito nas entradas. E esse crédito tem nada a ver com a não cumulatividade. Pelo contrário, você acumula crédito quando você é exportador, porque você dá saídas sem débito do imposto. Porque as saídas geram débito do ICMS. E as entradas, crédito, 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 crédito para o exportador. Então ele vai ter o quê? Um somatório de crédito, um saldo credor acumulado. E esse saldo credor ele vai poder levar para operações seguintes. Você entendeu? Então, informações importantes aqui. Salve, salve, Bruna! Seja bem-vinda! Vamos estudar um pouco? Estou falando sobre a importância do crédito e como ele é importante para nós, para a gente poder ter entendimento, para a gente poder levar para a prova, por que ele é importante. Então, eu estou citando isso antes de começar a ler a lei, para que você possa entender o porquê da importância desse crédito. E agora eu vou para uma situação prática. Meu colega fiscal, minha colega fiscala, Bruna, tá junto? Minha colega fiscala, vamos pensar junto agora a respeito da matéria? Deixa eu ver, Tudão. O que é a tua pergunta? Então vai na telinha para ver uma pergunta. Vamos imaginar que você se deparou com uma indústria aqui na Bahia. E aí você vai ter que, a princípio, fazer alguns questionamentos. E esses questionamentos são muito comuns para quem está na área fiscal. Né? Você está vendo, por exemplo, um caminhão de insumos entrando na empresa, você vai perguntar-se, né? Será que isso aí dá direito a crédito? Matéria-prima entrando na empresa dá direito a crédito? Embalagem entrando na empresa dá direito a crédito? Material secundário caiu na prova, dá direito a crédito? Material de uso ou consumo dará direito a crédito? Energia elétrica dá direito a crédito? E se a empresa, por exemplo, tomou o serviço de comunicação, ela contratou serviço de comunicação, dá direito a crédito? Serviço de transporte dá direito a crédito? Se ela comprou uma máquina para o bem do seu ativo permanente, dá direito a crédito? É claro que quando a gente fala dá direito a crédito ou não, já fica uma interrogação na cabeça do fiscal. Ele fala o seguinte, quanto mais crédito eu vou dar, menos imposto ele vai pagar. Porque no final do período, você vai ver daqui a pouco, quando a gente for falar também a respeito da apuração do imposto, você vai ver que no final do período as saídas geram débitos. Débitos de ICMS. Olha, vou falar uma coisa para você, ó, caiu a caneta aqui. Isso é contrário ao que você pensa na contabilidade. Como assim, Tudão? Na contabilidade, eu tenho um bem do ativo. Se eu dou saída dele, se eu dou saída de um bem do ativo, a conta ativa é uma conta devedora. Você dá saída, você teria que gerar um crédito, né? Então, um crédito quando você dá saída de um ativo. Aqui não. Aqui sai uma mercadoria, sai um produto industrializado, gera débito de ICMS. É exatamente o pensamento ao contrário da contabilidade. Na verdade, a contabilidade fiscal, ela pensa diferente, exatamente o contrário nos seus lançamentos quanto ao ICMS do que a contabilidade contábil, né? Contabilidade contábil, a auditoria contábil e a auditoria fiscal são diferentes para nós. Mas o importante que a gente tem que falar é o seguinte, guarda isso, não tem como mudar isso. Créditos estão relacionados a entradas de mercadoria no estabelecimento. Débitos são relacionados a saídas de mercadoria do estabelecimento. Fechou? Então, o que acontece? Professor Tudão, então você está falando que se eu, a princípio, vou ter que avaliar o que eu tenho que levar como premissa para começar a pensar na história fiscal? Estou falando com você. Como que você começa a pensar sobre o crédito para a prova? Primeira coisa, primeiríssima, para começar a história. Pensa o seguinte, o que está entrando na empresa vai compor o produto acabado? Como assim, Tudão? Vou te dar um exemplo. Eu estou lá numa fábrica de papel e ela comprou cal. Ela comprou também a celulose.
vinda da natureza. Beleza, celulose tratada vai virar o papel. Mas o cal é importantíssimo. Para quê? Para que você coloque a cor branca ou outra cor que não seja a cor da celulose, que ela é escura. Então tá. Então o cal, na verdade, também faz parte de uma matéria-prima ou até um insumo de produção, mas ela compõe o produto acabado. Compõe o produto acabado. Matéria-prima compõe o produto acabado. Ah, professor, eu vi lá que o pessoal comprou caixas de papelão para colocar as remas de papel para mandar para os locais lá, para os atacadistas para revenderem. Pois é, essas remas de papel dentro dessas caixas de papelão é embalagem. Então pensa o seguinte, tudo que compõe o produto acabado dá direito a crédito. Isso chama-se o crédito físico, isso é uma regra geral, isso é uma regra doutrinária quanto ao ICMS. A gente, quando estuda ICMS, a gente pensa que é só estudar a lei. Não. Eu estou aqui atentando a você, porque quando cai na prova, o aluno fala, pô, mas isso não está escrito na lei, mas não precisa estar escrito na lei. Essa é a regra do jogo. O crédito físico, ele é o crédito permitido. A Lei Candir estabelece isso. O crédito físico é o crédito permitido. Não está expresso lá. Simplesmente é uma consequência dos textos legais que estão presentes na Lei Complementar 87/96. Tudo bem, pessoal? Mas é legal que eu fale isso para você, porque às vezes o aluno fica ali, caramba, eu nunca vi isso aí, eu nunca ouvi falar sobre isso. Larissa, seja bem-vinda, minha querida. Estamos juntos aqui na turma. É uma alegria poder dar uma aula para vocês presencialmente. Gostaria de estar aí, né, dando um ok para cada um de vocês, mas a gente está aqui na aula online. Então vamos pensar, professor Tudão. Então, na verdade, primeira pergunta é, compõe o produto acabado? Dá direito a crédito. Não compõe o produto acabado. Dá um exemplo, professor, de material que não compõe o produto acabado. Material chamado de uso ou consumo, que é muito bom de cair na prova, porque ele é citado no artigo 20 da Lei Candir, dizendo que vai dar direito a crédito, e lá no artigo 31 da Lei Candir vai dizer o seguinte, vai dar direito a crédito, mas somente a partir de 1º de janeiro de 2033. Até 31 de dezembro de 2032 não vai dar crédito. 1º de janeiro de 2033, incluindo esse dia, já dá crédito. Mas que material é esse, Tudão? É um material que é usado ou consumido na empresa, mas não tem nada a ver com produto acabado. Então, por exemplo, eu estou lá numa indústria de papel, como eu estava dando exemplo para você. E de alguma forma, a indústria precisa ser limpa. Então você usa detergente, você usa vassoura e vai lá fazer a limpeza do chão da fábrica, né? O faxineiro vai lá fazer a limpeza do chão da fábrica. O que ele usa? Ele usa o detergente uma vez só, que não se consome no processo. Não é verdade? Isso é material de consumo. Se consumiu uma vez só. Material de consumo é assim. Você consome no processo uma vez só, acabou. E o material de uso? A vassoura. A vassoura é assim, ó. Tac, 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 tac. Tac, tac, cai uma piaçaba, cai outra piaçaba, cai outra piaçaba, cai outra piaçaba. Ela vai se consumindo, mas ela não se consome uma vez só. Ela vai se consumindo no processo, até que depois de várias vezes que ela é utilizada, por isso é material de uso. Então a grande diferença do material de uso e consumo, a grande similaridade é que os dois não compõem o produto acabado, por isso não dão direito a crédito. Fechou? Agora a grande diferença entre eles é que o de consumo acaba no primeiro momento, quando você joga ali e consome, e o material de uso não, necessariamente, não vai acabar no primeiro momento. Ele é de uso contínuo até ele se desgastar. Tudo bem? Já sabiam disso? Então, falar de crédito tem que falar um pouco de doutrina. Falar de crédito tem que começar a atiçar você com essa vontade de aprender esse negócio. Senão você fica naquela coisa, só fica decorando. Cai um pouquinho diferente do que está na lei ali. Eu vejo isso caindo em prova direto. Aí o pessoal, meu Deus, Tudão, eu não decorei. Mas não é para decorar, meu. Tem coisa que a gente precisa entender, tem outras que a gente precisa decorar. Tá bom, galera? Então, quem está ouvindo, diz, né, tá tudo certo, tá tudo bem, para que o Tudão fique tranquilo aí que vocês estão ouvindo tudo. Vamos lá. Então, beleza, Tudão. Aí é o seguinte, olha lá. Insumo, eu vou dizer que integra o produto acabado, como é o caso da cal. Matéria-prima, como é a celulose, integra o produto acabado, como é que é a situação. Embalagem, integra o produto acabado. Material secundário também integra o produto acabado. A gente fala que material secundário é aquele material que, a princípio, já está em transformação, né? Também é chamado de material intermediário, para chegar ao material final, que é o produto acabado. Material de uso ou consumo, toma cuidado, esse aí não compõe o produto acabado, por isso hoje não dá direito a crédito, somente daria a partir de 1º de janeiro de 2033, você vai guardar essa data, por favor, porque ela cai na prova.
Depois nós temos a energia elétrica. E aí vem algumas regrinhas de jogo. Energia elétrica, ela não compõe o produto acabado, mas ela é muito importante para uma indústria. Por isso a energia elétrica dá direito a crédito para a indústria. A energia elétrica dá direito a crédito para o exportador, porque o exportador tem direito a crédito, que é uma beleza. E a energia elétrica também dá direito a crédito para quem compra energia para vender energia. Se você dá saída tributada de energia, tem direito à entrada tributada de energia. É a regra da não cumulatividade. Eu sou uma termoelétrica, contrato energia elétrica para fazer a queima de produtos dentro do meu estabelecimento para gerar mais energia. Então eu sou uma termoelétrica aqui no estado da Bahia, que a princípio queima lá produtos fósseis, mas eu gero energia através da minha compra de energia elétrica. Então, saída tributada, entrada com direito a crédito. Simples assim. Nós temos uma regra constitucional do jogo, que é muito importante, chamada regra do teto, que é justamente quando a saída é isenta ou não tributada, artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 2, da Constituição Federal. Se a saída for isenta ou não tributada, a entrada não dá direito a crédito. Então, o que acontece na saída, regra do teto, interfere na entrada, no direito ao crédito. Se a saída é isenta ou não tributada, não dá direito a crédito. Então, essa é uma regra chamada regra do teto, está vinculado, quando a gente faz um curso, quando a gente pega lá desde a Constituição Federal, a gente já apresenta a regra do teto, que está vinculada lá na Constituição Federal. Tá legal? Mas, de qualquer forma, vamos lá, vamos continuar o nosso pensamento. Energia elétrica, então, dá direito a crédito para a indústria, dá direito a crédito para o exportador e dá direito a crédito para quem compra e vende energia elétrica. Serviço de comunicação, esses são mais raros, né? Serviço de comunicação, em regra, não dá direito a crédito. Mas se aquela pessoa, por exemplo, contrata serviço de comunicação para prestar serviço de comunicação tributado, não cumulatividade. Então, eu sou uma empresa de call center, contrato da empresa de telefonia aqui na Bahia serviços de comunicação, eu presto serviço de comunicações, então eu tributo na saída, débito. Recebo crédito na entrada das operações anteriores, que já foi cobrado o tributo. Então, a não cumulatividade para quem dá entrada e saída de serviço de comunicações, ela é previsível. Já é uma situação constitucional. Não precisava nem estar na Lei Candir isso aí. Tudo que eu estou falando está no artigo 31 da Lei Candir, tá? Se você nunca leu esse artigo, vai lá, já está resumida a parte da matéria que a gente vai ler daqui a pouco na Lei do ICMS baiano. Mais importante que isso, na verdade eu quero te motivar, quero que você ouça essa aula 1, 2, 3 vezes, eu quero que entre na tua cabeça o pensamento a respeito do crédito, para que você possa começar a pensar com a cabeça de um fiscal, tá bom? Vamos pensar agora de uma outra forma, eu quero muito que você a princípio imagine essa situação. Serviço de comunicação também vai dar direito a crédito para a exportadora, a empresa exportadora, a empresa baiana que exporta, ela, na medida das suas exportações que ela fizer, dá direito a crédito quanto ao serviço de comunicação. Então, por exemplo, se ela produz 60% nesse mês, né? A gente está no mês agora de abril de 2022. Se ela produz 60% no mês de abril de 2022, quando ela vê lá a conta dela de ICMS de serviço de comunicações que ela tomou naquele mês, ela pode pegar, multiplicar o ICMS por 60% e se creditar daquele valor. Então ela tem direito a crédito na medida das suas exportações. Você entende? Serviço de comunicações é assim. E, vamos lá, continua lá, fiscal, pensa comigo. Serviço de transporte, tudão. Serviço de transporte pega uma outra regra muito interessante aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Serviço de transporte é o seguinte, você vai pensar o seguinte, esse transporte contratado pela minha indústria de papel é para quê? É para levar a matéria-prima até a empresa. Eu contratei esse serviço de transporte para levar a matéria-prima, que é a celulose, até a minha indústria. Dá direito a crédito? Aí você vai perguntar o seguinte, isso tem a ver com a finalidade essencial da minha indústria? Veja, a cabeça do fiscal pensa assim, o crédito do serviço de transporte está relacionado tem a ver com a finalidade do serviço de transporte da empresa ou não tem a ver com o objeto social? O que é a finalidade? É o objeto social da empresa. A empresa serve para quê? Para produzir papel. Então, trazer a matéria-prima tem a ver com produção de papel? Claro, tudão. Sem matéria-prima não tem papel, logo esse serviço de transporte dá direito a crédito. Você entendeu, fiscal? Esse serviço de transporte dá direito a crédito. Agora cai na prova, como já caiu. Serviço de transporte para levar o time da empresa, time de futebol, para o rachão que tem entre todas as indústrias de papel da região.
Então eles têm um rachão lá, eles vão jogar bola, aí a empresa vai lá e contrata um ônibus para pegar todo mundo e levar para o jogo. Dá direito a crédito de ICMS nesse transporte? Que vai pagar ICMS nesse transporte intermunicipal ou interestadual? Claro que não. Por quê? Porque esse tema foge da finalidade da empresa. Você está entendendo, fiscal, como é que funciona? Por mais que eu fale para vocês, eu vou contar todas as possíveis questões que eu já vi em prova. Galera, não é assim, né? Por mais que eu fale para vocês, não é assim. Não é simples assim. Não é uma coisa que eu posso falar para vocês, eu vou matar a questão da prova. Eles podem criar situações que eu ainda não pensei ou que eu ainda não falei. Por isso eu tenho que dar esse grau de maldade para os meus colegas futuros fiscais. Maldade assim, no sentido de perceberem o que dá direito a crédito. Vamos lá. Regra geral, para resumir agora a matéria, já que a gente chegou até... Deixa eu ver se a gente chegou mesmo. Se não faltou nenhum exemplo aqui. Não, faltou, olha lá. Faltou o bem do ativo permanente. O que é o ativo permanente, Tudão? Ativo permanente, né, uma conta lá na contabilidade, foi até alterado o nome, mas o ativo permanente são aquelas máquinas que produzem bens de consumo. Então essas máquinas são aquelas máquinas que produzem os bens que a princípio são vendidos pela indústria. Essas máquinas, quando elas entram na empresa, vão dar direito a crédito, uma regra muito especial quanto ao ICMS. Vai ser dividido por vai ser multiplicado por 1 sobre 48, ou dividido por 48 partes do ICMS que foi pago na máquina, e você, a princípio, vai poder se creditar mês a mês, na medida que você der saídas tributadas. Então, na verdade, tem todo um regramento para esse bem do ativo permanente. Mas a regra principal não é essa. A gente decora isso, mas na hora de cair na prova, você esquece o principal. Qual que é o principal? A máquina é usada na finalidade da empresa? Então eu já autuei, vou falar de novo, eu já autuei inúmeras empresas no estado, inúmeras, porque elas não sabem exatamente como é que usam esta regra quanto ao ativo permanente. Elas acham que comprar um ativo permanente dá direito a crédito, porque está na Lei Candir. Elas esquecem que na mesma Lei Candir, no mesmo artigo 20, parágrafo 4, que fala do crédito no ativo permanente, no seu caput e também nos incisos, ele começa a falar o que não dá direito a crédito. O que não dá direito a crédito? Um bem que está fora da finalidade da empresa. Dá um exemplo, professor. Dou vários para você. Mas nessa indústria, por exemplo, que a gente está falando de papel, se ela comprar, por exemplo, uma máquina de refrigerante para colocar no refeitório dos funcionários, isso dá direito a crédito? Eu garanto para você que se for nas empresas, tem um monte de empresa dentro do Estado se creditando. Mas isso não tem a ver com a finalidade da empresa. A finalidade da empresa não é promover o bem-estar dos seus funcionários. Não. A finalidade da empresa é o quê? Produzir papel. Ah, mas sabe como é que é? Eu falo isso aqui, eu me arrisco muito, porque às vezes eu pego um colega que ele fica muito bravo comigo. E isso é a mesma coisa dos contribuintes. Às vezes eles ficam bravos com você. Porque eles vão lá e vão fazer uma linha e vão ligar com o negócio. É claro que quando você coloca refrigerante, né, nos funcionários, o funcionário vai ficar feliz, vai produzir mais. Não tenha dúvida, mas o que eu estou falando é uma ligação direta. Tem a ver com a finalidade da empresa? Então dá direito a crédito. Não tem a ver com a finalidade da empresa. E o que é a finalidade da empresa? Você tem que perguntar claramente e ter a resposta clara. Qual que é a finalidade da empresa? A finalidade da empresa é a produção, né? A produção de papel. Então, produção de papel não tem nada a ver com o refrigerante no refeitório, não dá direito a crédito esse bem do ativo permanente. Apesar de haver regra lá na Lei Candir sobre o crédito imposto no artigo 20, parágrafo 4º. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá tudo legal aí? Beleza. Bom, aí o que acontece, Tudão? Vamos lá. Vamos agora, então, entender um pouco mais a respeito dessa situação, já que você já está com a cabeça do fiscal, porque a partir do momento que você permite crédito onde não é devido o crédito, você está dando um direito indevido para o contribuinte. Ou, se você tira o direito dele de um crédito que lhe é devido, você também está sendo responsabilizado. Você viu o grau de importância disso? Você tirar o crédito daquilo que é devido a ele, ele vai entrar até com mandado de segurança contra você. Você é a autoridade coatora. Você dá crédito quando, a princípio, ele não deveria ter esse crédito, é o Estado que está, a princípio, perdendo o tributo e você pode ser responsabilizado. Veja o grau de importância da matéria.